A figura indica o gráfico da função f de x é igual a log de x menos 1 na base 2, sendo P e Q os pontos de interseção da assíntota e do gráfico com o eixo x, respectivamente. Sabendo-se que M pertence ao gráfico de y igual a f de x e que xm é o ponto médio de PQ, então qual é o valor de ym? Vamos por partes. Vamos estudar um pouco a função. A gente já sabe que a nossa função, aqui em azul, ela é f de x igual ao log de x menos 1 na base 2. Agora tem um detalhe. Ele fala de assíntota. E assíntota não é um conceito muito comum no ensino médio. Mas assíntota é a reta que vai passar neste lugar aqui e vai fazer com que a nossa figura exploda ou para menos infinito ou para mais infinito. No caso, menos infinito. E quando isso acontece? No caso do log. Bom, quando você tem qualquer logaritmo de z, em qualquer base b aqui, você sabe muito bem que o z nunca pode ser igual a zero, porque não está definido o logaritmo para z igual a zero. Então a gente tem aqui no xp um cara que faz com que dentro do log a gente tenha zero, ou seja, x menos 1 igual a zero. E aí você tem x igual a 1. Então o nosso xp é 1. E o nosso yp é zero, porque ele está na reta x. Agora vamos pensar no ponto Q. O ponto Q, ele está na função f de x igual a log de x menos 1 na base 2, certo? Então, quais são as coordenadas? Bom, xq, yq, tá? Mas veja, o y também aqui é zero. Então, o yq é zero. O que significa isso? Vamos escrever lá no logaritmo. A gente vai ter log de xq menos 1 na base 2 igual a yq, que é zero. Bom, vamos aplicar agora a definição de logaritmo. Como que se aplica a definição de logaritmo? A base é 2. Então, a gente está escrevendo o seguinte, xq menos 1 é 2 elevado a zero. O logaritmo foi para cima. E 2 elevado a zero é 1. Agora, passo o menos 1 para lá somando, eu obtive xq igual a 1 mais 1, que é 2. Pronto, fechou aqui o xq. Quais são, então, os pontos, ou as coordenadas do ponto Q? Aqui a gente vai ter x de q igual a 2 e y de q igual a 0. Agora, para descobrir o xm, que é a média aritmética, eu vou fazer 2 mais 1 sobre 2. Isso aqui dá 3 sobre 2, que dá 1,5. Finalmente, para calcular o ym, eu vou basicamente fazer o logaritmo, porque o m é um ponto que está sobre a curva, assim como o q. Portanto, ym é log na base 2 de 1,5 menos 1. Vamos escrever aqui, ó, 1,5 menos 1. 1,5 menos 1 dá meio. Então, ym é a mesma coisa que log de meio. Agora, você pode escrever meio, que é 0,5, como 2 elevado a menos 1. Escreve assim, 2 elevado a menos 1. Aí você vai ter regra do tombo, ym vai ser menos 1 vezes o log de 2 na base 2. Agora, o log de 2 na base 2 é o próprio 1. Isso aqui dá 1. Finalmente, a gente descobriu que ym é menos 1. E a resposta está na alternativa C da questão.